Aviso: a cor do uniforal varia de acordo com seu portador. No caso do Almaigt, ele tem todas as cores. No do Deco ele é verde. E no meu caso ele é vermelho com alguns detalhes em amarelo. Ou seja, a cor dos raios do Flash. Bom, foi só isso mesmo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o V-Black. Essa é a parte 3 da nossa teoria de Boku no Hero. E o penúltimo episódio da primeira temporada. Mas antes de começar a história de onde parou, vou avisar algumas coisas que eu não contei no outro vídeo. O Bakugou, após ser posto no meu Kotoamatsu Kami, ele foi se desculpar com Midoriya. O Todoroki não havia aceitado completamente o seu lado quente, mas ele obviamente ainda odiava o pai dele com todas as suas forças. Durante a semana em que eu treinei o Deco, ele conseguiu dominar com perfeição o manto de 3 caudas da Kurama. E eu dei um pergaminho a ele para ele treinar o Jutsu Clones da Sombra e outros jutsus de vento. Observação: no vídeo passado eu só ensinei 2 jutsus porque eu só tinha uma semana para ensinar ele. E também porque como ele não tem chakra normal e o chakra da Kurama é do tipo fogo e talvez um pouco de vento, ele só pôde fazer jutsus do estilo fogo. E alguns do estilo vento. Foi só isso mesmo que eu queria avisar. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que aconteceria se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 3. Nossa história continua quando eu estava a caminho de casa e vejo uma loja no canto da rua. Ela tinha a imagem de uma armadura na porta. Então uma ideia surge em minha mente. E eu penso na seguinte coisa: como eu sou o melhor aluno da UA, eu provavelmente vou me tornar um herói bem famoso em breve. Então eu me lembro que o Tony Stark tinha uma inteligência artificial que ficava na armadura e nos demais veículos dele. Então eu me lembro que o meu pai tinha um projeto de inteligência artificial que estava guardado dentro do seu laboratório secreto. Então eu vou até o mordomo e peço a chave do laboratório secreto a ele. Mas ele diz que a chave foi enterrada junto com o meu pai. Então eu tive outra ideia. Eu fui até o quarto dos meus pais e tirei um livro da estante. Nisso que eu tirei o livro, a estante se abriu revelando uma porta extremamente resistente e com um buraco de fechadura. Então eu uso o poder da matéria e coloco uma chave de um material estranho dentro da fechadura. E depois disso eu endureço a chave e retiro ela da fechadura. E em seguida eu transformo aquela estranha chave em uma chave de ouro. Em seguida eu uso ela para abrir a porta do laboratório. Quando eu abro ela, eu me surpreendo com o espaço que aquele lugar tinha. Era um espaço de 30 metros quadrados. E tinha várias máquinas extremamente avançadas para essa época. Então eu vejo que mais à frente havia uma outra porta que estava em cima de uma plataforma feita de um metal estranho. Então eu abro a porta e não acontece nada. Mas quando eu ligo a máquina que estava conectada à porta e a abro novamente, eu vejo que através dela estava um lugar muito parecido com a sala do tempo de Dragon Ball. Então para testar se era seguro entrar, eu pego um relógio de pulso e jogo na sala. E quando eu vejo que era seguro eu entro. Mas eu percebo que o relógio quase não movia os ponteiros e que a gravidade da sala estava 5 vezes maior que a da Terra. Então eu saio da sala e vejo que a máquina que ativou a sala do tempo tinha um painel de controle com alguns números. Então depois de um tempo estudando a máquina, eu descubro que dependendo dos botões que eu apertar, o tempo e a gravidade na sala iriam mudar. Então eu faço 1000 clones e mando eles treinarem artes marciais na sala do tempo. Em seguida eu procuro por mais alguma coisa que possa me ser útil no futuro. Até que eu encontro um pergaminho muito antigo que nele estava escrito como dominar os 3 tipos de Haki. E eu penso, deve ser porque a minha mãe é exatamente igual a Nico Robin de One Piece. Então eu mando mais 1000 clones treinarem Haki. Em seguida eu volto a procurar por mais coisas interessantes. Até que eu finalmente encontro o projeto secreto do meu pai. A inteligência artificial que ele estava criando. Então eu, como tenho a inteligência do Tony Stark, mando 20 clones terminar de construir a inteligência artificial. E enquanto isso eu uso o poder da matéria para arrumar todo aquele lugar e transformar ele em uma base secreta. Só que bem futurista e com um toque meio dark. Em seguida eu construo um túnel secreto de grande conectando a base ao lado de fora. Em seguida eu começo a colocar equipamentos de vigilância em toda a base.
Eles estavam conectados com o sistema de segurança da cidade sem ninguém desconfiar. Até que o alarme da base toca, informando que a cidade está sendo atacada por vilões. E os heróis estavam com muitos problemas e estavam gravemente feridos. Nessa hora eu uso o poder da matéria e faço o manto da Akatsuki com um capuz e a máscara do óbito da Quarta Guerra Ninja e vou para a cidade. Chegando lá eu uso a técnica de mudança de voz e falo: não temam, porque eu cheguei. Então todos os heróis pensaram que era o All Might, mas quando viram que era outra pessoa, eles ficaram como uma gota atrás da cabeça. Mas eu, sem perder muito tempo, sei o Jutsu. Estilo Fogo Jutsu, aniquilação do fogo. Esse ataque fez vários vilões ficarem inconscientes e a maioria com queimaduras de 3º grau. Em seguida eu faço 2000 clones e mando eles atacarem os vilões. E eu estava literalmente dando uma surra nos vilões. E os heróis não estavam conseguindo acreditar que alguém estava derrotando com extrema facilidade um grupo com mais de 1000 vilões. Até que aparece um vilão gigante dizendo que iria me matar. Então eu ativo o meu Rinnegan Supremo. E ativo o meu Susanoo perfeito e começo a lutar contra o vilão em uma luta muito desequilibrada. Já que eu estava desviando facilmente de todos os golpes dele e em seguida os contra-atacando com socos poderosos. Os heróis estavam se perguntando: será que ele é um vigilante? Ou será que é um aluno da aula? Eu já estava me cansando de apenas brincar. Então eu uso a espada do meu Susanoo, que era a mesma do Susanoo do Itachi. Só que a minha não selava seres vivos e sim poderes. Então eu encosto a espada no vilão gigante. E ele fica pequeno. Nessa hora chega o All Might. E quando vê que eu havia ajudado os heróis, ele me agradece e me pergunta meu nome. Eu, por falta de opções, respondo que ele pôde me chamar de Tobi. E eu vou embora. Mas quando os heróis vão ver como estava o vilão gigante, descobriram que ele não tinha mais a sua individualidade. O que deixou o All Might muito preocupado e confuso. Já que o maior inimigo dele tinha a individualidade de roubar individualidades. E ele começou a suspeitar desse novo vigilante. Quando eu volto para minha base, eu vejo que os meus clones haviam terminado de construir a inteligência artificial. Deixem nos comentários o nome para a inteligência artificial. Em seguida eu conecto a inteligência artificial a todos os meus veículos. Já que eu era muito rico, eu tinha uma limousine, um jatinho particular e uma Ferrari. Então depois de conectar tudo, eu vou dormir. E no dia seguinte eu vou para a rua e chegando lá eu vejo que tinha uma multidão de jornalistas querendo invadir a rua. E eu avisto de longe o Bakugou, a Uraraka, o Ida e o Deku. Então eu me aproximo deles e pergunto o que está acontecendo. E eles explicam a situação. Então eu bolo um plano para entrar na rua sem passar pelos jornalistas usando nossas individualidades. Mas o Ida diz que não podemos usar nossas individualidades fora do território da rua. Mas eu digo a ele que estamos na rua, então podemos usar nossas individualidades à vontade. E então ele concorda, e em seguida eu uso o poder da matéria para criar uma espécie de asa delta. E eu mando o Ida ficar na base, a Uraraka ficar no meio, e o Bakugou e o Deku ficarem atrás. Então eles assumem suas posições. Até que os jornalistas nos viravam e vieram correndo para nos entrevistar. Então a Uraraka deixou todos mais leves usando sua individualidade. E o Ida usou seus propulsores para correr bem rápido. E em seguida eu e o Deku demos um pulo usando o Oniforal. E quando estávamos no ar, o Bakugou usou explosões para ganhar impulso. E eu fui controlando a asa delta. E assim fomos até chegar na área do intervalo. Ao chegarmos na sala de aula, o professor Aizawa nos diz que fomos muito criativos para entrar na rua. E principalmente eu que fui quem pensou nesse plano. Depois disso ocorreria uma aula normal. E o Aizawa mandou a sala escolher um presidente de classe. E quando eu estava achando que eles iriam começar a se candidatar, todos me escolheram na mesma hora. E eu fiquei muito surpreso com isto. E assim eu viro o presidente de classe, com o Midoriya sendo o vice. Mas ele desiste e passa o cargo pro Ida. E no refeitório eu escuto um alarme tocando. E todos os alunos correndo desesperados para a porta que estava trancada. Então eu crio asas de arcanjo e vou até a porta e explico a todos que era só a imprensa que havia invadido a rua. Então todos se acalmaram.
Depois disso tudo eu e os alunos entramos no ônibus da UA para irmos até uma área onde ocorreria o treino de simulação de resgate. E no caminho muitos alunos estavam falando sobre as minhas individualidades. E de repente todos ficam me enchendo o saco para eu falar sobre as minhas individualidades. Até que eu dou a mesma explicação que eu dei ao Deco sobre as 9 bijus. E todos ficaram muito impressionados. E o Todoroki fala: então é por isso que você tem tantas individualidades. Acho que entendi. Quando chegamos ao local da simulação de resgate, ocorre o mesmo que na história original. Com aquele vilão que abre portais que eu me esqueci o nome. Mandando todos os alunos para lugares aleatórios de resgate onde tinham alguns vilões para lutar. Na luta do Deco, Mineta e Datsuyo contra os vilões na área de salvamento aquático. O Deco, que estaria mais forte do que na história original, faria 2 clones e seguraria os seus companheiros. E em seguida correria por cima da água. O que deixaria todos muito impressionados. E em seguida mandaria o Mineta jogar várias bolinhas nos vilões. E após o Mineta fazer isso, o Deco lança o mesmo golpe que ele usou contra esses vilões na história original. Só que aqui esse golpe seria muito mais forte. E assim eles conseguiram derrotar os vilões aquáticos. Na minha luta, eu estava sozinho no meio de 30 vilões. E quando eu olho para uma certa direção eu vejo a Momo se cobrindo com lençol e o Kaminari prestes lançar uma descarga elétrica. Então nesse momento eu corro para perto dele fazendo com que ele não libere a sua energia. E em seguida eu uso o Jutsu estilo fogo Jutsu chama do dragão e desmaio metade dos vilões. E em seguida eu uso o estilo madeira Jutsu prisão de madeira. E prendo os vilões que sobraram. E em seguida eu uso o poder da matéria e crio armas para todos os alunos que estavam ali poderem se defender. Mas de repente a Momo me dá um beijo e eu fico mais vermelho que um pimentão. E vou até onde o Aizawa estava. Quando eu chego lá, eu vejo o Aizawa todo machucado no chão. E o Momo em cima dele. E eu avisto o Deco. E uso um teletransporte e chego até ele. E nós dois ficamos em pé na água. E o Shigaraki fala para o Momo nos matar. Então eu pego o Deco e em alta velocidade me esquivo de um golpe do Momo. E nessa hora o Almair chega. E eu faço um clone e mando ele levar o Aizawa para a enfermaria. O Almair e o Deco ficam do meu lado. E o Shigaraki e o cara dos portais ficam do lado do Momo. Todos entramos em pose de combate. O que será que vai acontecer? Descubra isso no próximo episódio. Antes do vídeo acabar, peço que para quem não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho das notificações. E deixa o like no vídeo para dar aquela moral. E divulguem esse canal para quem gosta desse tipo de vídeo. Então foi isso e até o próximo vídeo.